A Bíblia fala mais sobre dízimo, oferta, bens e riquezas do que muitos outros assuntos na Bíblia, como por exemplo fé. Se nós formos observar, na maioria das parábolas de Jesus vai tocar no assunto dízimos, ofertas ou contribuições ou riquezas ou bens ou alguma coisa que envolva tudo isso daí. E isso quer dizer que Deus está valorizando o dinheiro? Deus está valorizando riqueza? Não, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, mas Deus está querendo que nós venhamos a entender a importância e a maneira correta de lidar com esse assunto que é muito delicado. E eu gosto muito de ensinar sobre esse tema, eu gosto muito de falar sobre isso. Gostaria de ler um texto para os irmãos só acompanham a leitura, porque o nosso texto base depois vai ser Provérbios capítulo 3, versículo 9 a versículo 10, mas eu gostaria de ler para os irmãos Deuteronômio capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 11. Os irmãos só prestam atenção na leitura, talvez a irmã Marlene coloque ali, os irmãos acompanham, mas diz assim a palavra do Senhor: quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança, e dela tiverem tomado posse e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que vocês produzirem na terra que o Senhor vos deu, que o seu Deus lhes deu, e ponha tudo em uma cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, ao seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente ao altar do Senhor, do seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante. Ele desceu do Egito com pouca gente, ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios os maltrataram e os oprimiram, sujeitando-os a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o seu Deus, aos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz, ouviu o nosso sofrimento, a nossa fadiga, a nossa pressão e tudo o que nós sofríamos. E por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis, com sinais e com maravilhas, e Ele nos trouxe a esse lugar e nos deu esta terra, a terra onde mana leite e mel. E agora eu trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante Ele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor fez, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Deus está dizendo que eles deveriam pegar as suas primícias, a sua oferta, o primeiro fruto que eles produziram, eles levariam ao altar do Senhor, entregariam ao sacerdote que lá estava, e lá eles teriam que fazer uma declaração. Eles iriam dizer, eles iriam contar a história da vida deles. Nós fomos para o Egito trabalhar porque estávamos passando fome, trabalhamos, lá o Egito nos fez de escravo, nos trouxe sofrimento e aflição, mas o Senhor nos tirou de lá, e hoje nós estamos aqui numa terra que manda leite e mel. Era a declaração que eles fariam, entregariam as suas primícias, e a palavra do Senhor fala que eles seriam abençoados por Deus. Não só eles, como os levitas, os trabalhadores da casa do Senhor, os estrangeiros, que são os visitantes. Então observe que a bênção deles está levando bênção para todo mundo. Eles seriam abençoados, os levitas da casa do Senhor seriam abençoados, e os estrangeiros seriam abençoados. E esse texto que nós lemos, ele condensa, ele contém todas as verdades sobre o assunto que nós vamos tratar. Por quê? Porque Deus manda que eles tragam as suas primícias no altar e que se prostrem para adorar. Então aí a gente já está vendo que é um sinal, um reconhecimento de adoração. Depois Deus fala que eles vão se alegrar.
com esse ato que eles fizeram. E quando fala de se alegrar, a gente não lembra logo de Coríntios, o texto que a irmã Vânia leu, número 9:7, que vai dizer assim: Deus ama quem dá com alegria. Então a gente vê que não é algo que Paulo inventou, é algo que Deus já vem trabalhando lá atrás. Entreguem a sua oferta e se alegrem. E aí o apóstolo Paulo vai falar: Deus ama quem dá com alegria. E também vai falar de reconhecimento, porque o povo está reconhecendo tudo aquilo que Deus fez. E também vai falar de redenção, né? O que Deus fez para redimir aquele povo. E aqui nós temos uma visão importante sobre o nosso assunto, e podemos tirar desse texto aqui tudo que nós vamos precisar sobre dízimos, ofertas, contribuições, primícias. E aí eu gostaria de ler um outro texto para os irmãos, que eu gostaria de que nós entendêssemos, antes de tudo isso aqui, uma outra coisa. E esse texto sim eu convido os irmãos, convido a igreja para nós abrirmos a nossa Bíblia, que é Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Eu já vou lendo aqui para a gente poder adiantar com o nosso tempo, senão não vai dar tempo. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Honre ao Senhor com os seus bens. Precisamos, irmãos, em primeiro lugar, quando nós falamos de dízimos, ofertas, contribuições, primícias e honrar a Deus, precisamos entender qual é o propósito e quais são as consequências de honrar ao Senhor com os nossos bens. Eu já ouvi muitos pregadores pregando sobre esse tema falar que se você entregar o seu dízimo, você vai ser abençoado. Se você entregar o seu dízimo, o Senhor vai abrir os celeiros, as portas do céu, seus celeiros serão cheios, seus lagares transbordarão. E meus irmãos, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Está na Bíblia. A Bíblia está nos ensinando que tudo isso é verdade, que Deus abençoa aqueles que são abençoadores. Só que, irmãos, o que nós precisamos entender é que esse não é o propósito, esse é apenas o efeito colateral. O propósito é outro totalmente diferente. Se eu amo um irmão, se eu gosto de um irmão, se eu gosto de uma pessoa, eu faço porque eu gosto, de contrapartida aquela pessoa vai retribuir aquele sentimento, e isso é um efeito colateral. Isso é algo que vai acontecer, que vai fluir normalmente, sem nenhuma forçação de barra. Deus, Ele não precisa de nada. Deus, Ele é suficiente em si só. Quando o apóstolo Paulo, em Atos capítulo de número 17, ele prega em Atenas, ele vai dizer assim, Deus não é servido por mãos humanas, como se Deus precisasse de algo. Fala o apóstolo Paulo em Atos capítulo 17. Irmãos, Deus, Ele é completo, Deus, Ele é absoluto. Deus, Ele não precisa de nada, nem de mim, nem de você, nem de ninguém. Deus, Ele é completo em si mesmo. Só que a honra, o dar a honra ao nosso Deus, é um efeito regulador em nossas vidas. Em Malaquias capítulo 1, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, aonde está o respeito para comigo? A gente vê aqui que a gente lê muito Malaquias 3:10, mas só que Deus começa a falar desde o capítulo de número 1 sobre o assunto, sobre o tema. E a gente vê aqui que Deus está cobrando honra daquele povo. Deus está cobrando respeito daquele povo. Deus chega a dizer para aqueles líderes: leve isso que você está me oferecendo para os governadores,
Leve isso que você está me oferecendo para os líderes de vocês aí na terra e vê se eles vão ficar satisfeitos, vê se vai cair bem, vê se vai agradar a eles isso que vocês estão me oferecendo, isso que vocês estão trazendo para mim. Depois os irmãos podem ler o texto que Deus vai falar exatamente isso para aquele povo. Só que o ponto alto do protesto divino é Malaquias 1:10, quando Deus vai dizer assim, ó: quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo. Sabe o que Deus está dizendo, irmãos, para aquele povo? Se é para vocês trazerem isso que vocês estão trazendo para mim, feche a porta do templo. Se o que vocês estão trazendo não é para me honrar, não precisa vocês trazerem nada. Acabou a brincadeira, podem ir embora. Antes houvesse algum de vocês aí que tivesse coragem de fechar as portas do templo e todo mundo embora, todo mundo para suas casas, porque isso que vocês estão trazendo não está me agradando. E faço uma observação, irmãos, aqui. Olha que o que aquele povo estava levando era algo que custava caro no sentido monetário e financeiro, era algo que tinha valor, mas só que não estava agradando a Deus, não estava expressando honra a Deus. Deus queria ser honrado por aquele povo, e o que aquele povo estava levando não expressava honra, e Deus falou assim: vão embora, acabou a brincadeira, não quero, não serve. E essa atitude, irmãos, de honrar a Deus com o nosso melhor, tem que brotar em nossos corações. Eu ainda insisto na minha forma de pensar e de entender as coisas, que nada é por obrigação. Embora me convençam que não entregar o seu dízimo é pecado, embora me convençam que não entregar o seu dízimo pode causar algum prejuízo diante de Deus, mas eu ainda prefiro entender que não é por obrigação e sim por amor, por vontade de honrar a Deus, por vontade de entregar ao Senhor com satisfação e com alegria. Então, irmãos, a mentalidade que nós temos que ter é que a nossa oferta, ela tem o poder de expressar honra ao nosso Deus. Se bem que a única forma de expressar honra ao nosso Deus não é através das nossas ofertas e dos nossos bens. O livro de Hebreus, ele vai dizer assim, ó: sacrifícios de louvor, lábios que confessam o seu nome. Jesus, citando Isaías, vai dizer assim, ó: o povo me honra com os seus lábios. Então nós honramos a Deus com os nossos lábios, através dos nossos louvores, louvamos a Deus através do nosso comportamento, louvamos a Deus através do nosso proceder, louvamos a Deus através do nosso exemplo de vida. Então existem outras formas e outras maneiras de honrar a Deus, só que Deus, Ele nos pede de uma forma mais enfática, de uma forma mais direta, que nós venhamos a honrar a Deus com os nossos bens. Por quê, pastor? Vou te explicar algumas coisas aqui, mas se o que eu for te explicar não te satisfazer, aí é só perguntando a Deus mesmo. É só a gente ter uma vida santa, fugindo do pecado, para a gente ser salvo e um dia estar face a face com Ele e falar para Ele, e perguntar a Jesus: por que é que a tua palavra nos cobrou, nos exigiu que nós viéssemos a te honrar com os nossos bens? E aí Ele tira, se ainda existir alguma dúvida sobre o assunto. Tem pessoas, irmãos, eu já ouvi muito isso, e a gente precisa tomar cuidado, que a gente ouve coisas por aí achando que está na Bíblia e não está. A gente ouve muitos ditados populares por aí achando que é texto bíblico e na verdade não é. Então eu já vi por aí pessoas dizerem assim, ó: o dinheiro é a raiz de todo mal. Quem não ouviu isso? Está certo ou está errado isso aí? Vamos ler o texto bíblico. O que é que o texto bíblico fala sobre isso? Porque não é isso que está escrito, não. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Eu quero ler com vocês. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E isso é bem diferente. Sabe por quê, irmãos? Porque tem pessoas que não têm dinheiro nenhum,
Tem pessoas que estão endividadas, tem pessoas que estão quebradas, tem pessoas que estão com empréstimo até o talo, tem pessoas que devem a todo mundo e ainda continuam falidos e quebrados e com a raiz de todos os males, porque tem amor ao dinheiro mesmo sem ter dinheiro. Não tem nada, mas tem amor ao dinheiro, e tem a raiz de todos os males, porque o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Por outro lado, Salmo 62:10, ele vai nos dizer assim, se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o seu coração. Então não tem problema nenhum de ter dinheiro. Se Deus está te abençoando e você está tendo dinheiro, está tendo condição, não tem problema nenhum. Errado não é o crente ter o dinheiro, errado é o dinheiro ter o crente. Deus não tem problema nenhum com dinheiro. A gente vai ver que Deus abençoou Abraão, e abençoou Abraão muito, abençoou Isaac, abençoou Jacó e tantos outros aí que Deus abençoou. As coisas não podem nos possuir, nós que temos que possuir as coisas. Deus não tem problema nenhum com o dinheiro, o problema é a forma errada de se relacionar com o dinheiro, com as riquezas e com os bens. E esse assunto ele é tão delicado, mas tão delicado, que Colossenses capítulo 3, versículo 5 vai dizer que avareza e ganância é igual a pecado de idolatria. Então o dinheiro ele pode ser um falso Deus na nossa vida. Dinheiro é tão delicado que Jesus, em Mateus capítulo 13, na palavra do semeador, Jesus vai dizer que uma semente aqui significa a palavra dele, a palavra de Deus, que uma semente caiu entre os espinhos e foram sufocadas. Depois, quando o Senhor terminou de falar, de contar aquela parábola, as pessoas não entenderam nada, os seus discípulos foram pedir explicação a Jesus, e Jesus foi explicar para ele, e Jesus disse assim, os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente. Aí na hora que Jesus vai interpretar para os seus discípulos o significado, Mateus capítulo 13, versículo 22, ele vai dizer assim, aqueles espinhos significam as preocupações desta vida e o engano das riquezas, que sufocam a semente, tornando-a ela infrutífera. Irmãos, pense numa coisa, Jesus que falou isso, que pode anular a palavra de Deus na vida de uma pessoa: a sedução das riquezas, a sedução dos bens. O dinheiro pode tirar uma pessoa, pode anular a palavra de Deus da vida de uma pessoa. O próprio Jesus disse isso. A semente, a boa semente que é a palavra, ela cai nos espinhos, e Jesus vai falar: aqueles espinhos podem ser as riquezas e os bens que vai seduzir aquela pessoa. Em Mateus capítulo 6, versículo de número 24, Jesus também vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outras versões, a Deus ou às riquezas. Irmãos, a única coisa que é chamada um outro Senhor, o próprio Jesus fala isso, a única coisa que é chamada de um outro Senhor, e que pode concorrer com Deus no coração de uma pessoa, é a condição financeira. São as riquezas, os bens, por se dizer, o dinheiro, ou a relação errada com o dinheiro, a forma de se portar diante das riquezas. Então, entendendo esse assunto, que é super, ultra importante e muito mais espiritual do que o que nós imaginamos, vamos ver Provérbios capítulo 3, versículo 9, que vai dizer assim, foi o texto que nós lemos: honre o Senhor com as primícias de toda a sua renda. Primícias, acredito que os irmãos já saibam, os irmãos já estão familiarizados com o assunto primícias, significa primeiros frutos. E hoje eu quero te apresentar aqui uma lei espiritual sobre esse assunto. Primícias, ele é uma lei do Antigo Testamento.
Então a gente precisa ter cuidado, vou explicar isso para os irmãos aqui, para a gente aplicar da forma certa e ter o conhecimento correto de como isso vai funcionar. Mas não vamos criar um entendimento aqui. Todos nós aqui sabemos o que é uma festa de aniversário, e todos nós sabemos que pessoas são convidadas para uma festa de aniversário, e todos nós sabemos que aquelas pessoas que são convidadas são pessoas especiais. Eu não vou convidar alguém que eu não quero para a minha festa de aniversário. Eu vou convidar meus amigos, as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu tenho como especiais. Então, se você está naquela festa de aniversário, é porque você já é especial para o aniversariante. E quando nós partimos o bolo, é tradicional, é cultural aqui no nosso país, e isso é em todas as regiões do nosso país, que a gente ofereça o primeiro pedaço do bolo para alguém, embora o primeiro pedaço do bolo não tenha diferença nenhuma do restante do bolo. Não tem ali um recheio diferente, não tem uma notinha de 100 no meio daquele primeiro pedaço. Mas nós entendemos que aquele primeiro pedaço a gente vai entregar para alguém que é muito mais especial do que todos aqueles que já estão na festa. E quando nós fazemos isso, uma mensagem é dada, uma mensagem é passada. Qual é a mensagem? Eu sou especial para o aniversariante. Eu sou especial para minha esposa que cortou o primeiro pedaço do bolo e me deu. E eu só aceitaria que ela desse o primeiro pedaço para o meu filho e para mais ninguém. Nem para a mãe dela eu não aceitaria. Então, e talvez nem para o meu filho também, porque eu sou mais especial para ela do que meu filho. Cheguei primeiro e vou ficar depois. Cheguei primeiro e vou ficar depois, porque o menino vai tudo embora. Brincadeiras à parte, os irmãos entenderam. Então todos que estão na festa são especiais, mas quem ganhou o primeiro pedaço é mais especial do que todos. Irmãos, e isso é um sinal de honra, isso é um troféu emocional para a pessoa que recebe. Todos os irmãos que são casados aqui, certamente os irmãos têm ali algo no seu relacionamento, no seu casamento, que é especial, algo que você sempre faz para sua esposa, algo que sua esposa sempre faz para você, e são coisas que funcionam como um troféu emocional. E com primícias, irmãos, não é diferente. Deus ele não precisa que nós venhamos a entregar nada para Ele, mas a mensagem que nós comunicamos para Deus, essa sim é muito importante. Para Deus não faz diferença nenhuma se Ele é o primeiro lugar na sua vida ou não. Talvez Deus não esteja nem preocupado com isso, se eu e você temos Deus como primeiro lugar na nossa vida ou não, até porque muitas pessoas não têm, mas isso é importante para nós, isso faz a diferença para nós. E observe outra coisa, irmãos, o primeiro lugar de Deus nunca foi negociado. Deus nunca negociou o primeiro lugar dele com ninguém, nem aqui na terra e nem no céu. O único que quis tomar o primeiro lugar de Deus no céu, aconteceu o quê? Se decepcionou, porque o primeiro lugar de Deus não é negociável de forma nenhuma, e a honra que nós damos a Ele é um efeito regulador em nossos corações e em nossa vida. Certa vez perguntaram para Jesus: Senhor, qual é o maior mandamento? E observe que Jesus está aqui diante de uma situação difícil e complicada. Por quê? Porque Jesus ele tinha que pegar todo o Antigo Testamento, que era a Bíblia na época de Jesus, torcer o Antigo Testamento todo, cheio de leis, para dizer para aquele povo, para aquela pessoa que ele perguntou qual era o maior mandamento. Mas Jesus ele nem pensou, Jesus ele nem titubeou, a resposta estava na ponta da língua. O maior mandamento: ame o seu Deus acima de todas as coisas. E em seguida já lançou o segundo: e ame o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, o primeiro lugar de Deus nunca foi negociado. Palavra de Jesus, primeiro mandamento: ame a Deus acima de todas as coisas, ame o Senhor acima de todas as coisas. Esse texto aqui é interessantíssimo. Lucas capítulo 14, versículo 26, vai dizer que uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e Jesus, se voltando para aquela multidão, disse assim: se alguém vem a mim
que ama seu pai, ama sua mãe, ama sua mulher, ama seus filhos, ama suas irmãs, ama sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Talvez para aqueles que não entendem a palavra de Deus e não saibam quem é o Senhor, não tenham entendimento da grandeza disso aqui que Jesus está falando. Jesus está dizendo que nada pode estar acima. E com isso aqui, entendendo isso aqui, a gente resolve um monte de questões nas nossas vidas. Porque quando alguém nos pede para nós fazermos algo que não agrada a Deus, mesmo sendo meu pai, minha mãe, minha esposa ou meus filhos, o correto é não fazer. Porque se nós amamos ao Senhor, nós não negociamos os princípios de Deus, nós não negociamos os mandamentos de Deus, irmãos. Isso não é negociável. Jesus está dizendo: se você negocia os princípios, os mandamentos de Deus, embora seja com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com qualquer outra pessoa, por mais que você ame, você não está amando ao Senhor, você está colocando outra coisa na frente de Deus. E Jesus, ele sempre se coloca em primeiro lugar. Aí ele continua no versículo de número 27, Lucas 14, 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, também não pode ser meu discípulo. Então Jesus já está falando aqui de negar-se a si mesmo, de autonegação. Negar aquilo que eu gosto, negar aquilo que me faz bem, negar aquilo que me dá prazer. Por quê? Por amor a Ele. Então, se eu negocio o meu eu também não posso ser discípulo de Jesus. Aí ele continua dizendo assim no versículo 28, porque agora Jesus vem com duas parábolas. A primeira parábola que ele vai falar é assim, ó: se alguém for construir uma torre, primeiro ele não se senta para calcular quanto ele vai gastar, primeiro ele não se senta para calcular, projetar as coisas. Jesus está falando de que aqui? Administração pública e privada. E depois Jesus vem com uma segunda parábola, a partir do versículo de número 31. Qual o rei que ao sair para a guerra contra outro rei, ele não vai calcular para ver se ele pode ganhar aquela batalha ou não? Se ele vê que ele não pode ganhar aquela batalha, ele pega, manda pacificadores conversar com o outro rei, para que eles possam fazer as pazes, ou para que ele possa pedir um acordo de paz enquanto ainda há tempo, para que não seja destruído. Depois do versículo de número 33, Jesus vai finalizar assim, ó: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não poderão ser os meus discípulos. Aqui Jesus vai nos falar, nos dar orientações administrativas, pensativas. Jesus nos convida a pensar, e ele vai dizer: aqueles que não renunciarem o seu eu, não renunciarem tudo que eles têm por amor de mim, não podem me seguir. Irmãos, o Senhor sabe muito bem onde está o nosso coração, não tenhamos dúvida nenhuma disso. E o que nós podemos observar, e eu poderia continuar lendo texto em cima de texto para os irmãos aqui, e a gente vai ver que nunca foi apresentado no Evangelho que Jesus não seja o centro desse Evangelho. Eu me preocupo muito com isso, irmãos. O centro do Evangelho, a figura central de tudo que nós vamos fazer, tem que ser o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O primeiro lugar é de Deus, e se nós não reconhecermos isso, nós não temos nada. Mas aqueles que reconhecem, muda tudo em suas vidas. Se nós reconhecemos ou não Deus como centro de todas as coisas, para Deus não vai mudar nada, porque muitos não reconhecem. Só que a palavra do Senhor fala que um dia todos os joelhos se dobrarão diante dele. Agora, para nós, quando nós reconhecemos isso, faz uma diferença imensa na nossa vida. Quando entendemos tudo isso, quando entendemos primícias, quando entendemos dízimo, quando entendemos oferta, quando entendemos contribuição, quando entendemos o que é honrar a Deus, meus irmãos, isso faz uma diferença na nossa vida tremenda, espetacular. Então, o que é primícias na Bíblia? Deus está dizendo assim o tempo todo: eu quero que vocês me coloquem em primeiro lugar.
Primícias na Bíblia vem muito antes de Deus ter regulamentado ali para Moisés junto àquele povo. Primícias, dízimos, ofertas, a gente vai ver, por exemplo, em Gênesis capítulo de número 4, onde a gente tem o primeiro registro ali com Caim e Abel. E aqui a gente vai ter informações importantíssimas para nós entendermos essa questão de primícias e de honrar a Deus e de ofertar a Deus. Eu vou ler o texto aqui para os irmãos podem acompanhar Gênesis capítulo 4, vamos ler do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim tornou-se agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o que é bem, não será aceito, mas se fizer o que é mal, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Irmãos, eu já vi pregadores falar aqui que Caim, Deus não aceitou a oferta de Caim porque Caim levou cereal, mas aceitou o de Abel porque Abel levou a ovelha, o cordeiro, e o cordeiro significa Jesus. Talvez a gente pudesse aplicar isso se a gente fosse falar aqui de salvação, de redenção, mas o texto não está falando sobre isso aqui, não nesse momento, não nesse sentido que muitas pessoas pregam. Existe aqui uma forçação de texto. Por quê? Porque quando Deus ele estabelece lá no Êxodo para Moisés o que Moisés deveria fazer, Deus ele vai pedir tanto a oferta do cereal, dos frutos, quanto a oferta das ovelhas, do animal. Então a gente vai ver que cada um aqui está oferecendo o fruto do seu trabalho. Caim ele era agricultor. Qual era o fruto do trabalho dele? Agricultura, fruta, cereais. Abel ele era pastor de ovelha. Então o fruto do trabalho de Abel aqui era o animal. Aqui a questão não é a oferta, a questão aqui é a pessoa. Observe que a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: Deus se agradou de Abel, primeiro Abel, e da sua oferta, e não se agradou de Caim e da sua oferta. Por quê? É a pergunta que nós nos fazemos. E aqui tem todo tipo de resposta. Essa foi apenas uma das respostas que eu dei para os irmãos. Mas vamos entender aqui que cada um levou o que era o ganho do seu trabalho. Mas o ponto aqui é Gênesis 4, o texto que nós lemos, no versículo 7, que vai dizer assim, ó: se você fizer o bem, não será aceito. Deus está perguntando para ele: Caim, se você fizer o bem, você não será aceito. Mas se você fizer o mal, saiba que o pecado está à sua porta e ele quer lhe conquistar. Você tem que dominar o seu pecado. A questão é que um procedeu bem e o outro não procedeu bem. E o texto vai nos mostrar isso, sabe aonde, irmãos? No versículo de número 3. O próprio texto vai responder qual foi o proceder bem de um e qual foi o proceder mal do outro. Quando a palavra vai dizer assim, ó: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O que nos chama a atenção aqui é passado algum tempo, e eu fui pesquisar em outras versões, em outras traduções bíblicas, isso é importante para a gente entender, e eu vi aqui, ó, essa tradução que eu li aqui foi a Nova Almeida atualizada, só que eu fui buscar na NVI, que é uma tradução muito usada, principalmente pelos jovens nos dias de hoje, e a palavra lá está assim, ó. Não, a NVI é passado algum tempo, a Nova Almeida atualizada é assim, ó: a fim de algum tempo. A Nova Almeida corrigida e atualizada
é no fim de alguns tempos. A Nova Almeida corrigida vai dizer assim, talvez os irmãos tenham essa versão aí das Bíblias mais antigas, que é a tradução da minha Bíblia, que está aqui na minha mão. A cabo de dias, Caim trouxe o fruto da sua oferta. E na Bíblia King James está dizendo assim, e no passar do tempo, Caim trouxe o fruto da terra. Sabe o que Caim fez, irmãos? Primeiro eu. Depois de algum tempo, no passar dos dias, a cabo dos dias, passando algum tempo, ao fim de algum tempo, Caim resolveu levar a oferta dele para o Senhor. O que Caim fez? Primeiro eu, depois Deus. Em Marcos 24, do 41 a 44, a gente vai ver que Jesus ele se senta em frente ao gasofilácio, e isso aqui é algo bem comum. E a grande pergunta é: será que Jesus só fez isso uma única vez? Jesus ele vai se sentar em frente ao gasofilácio para ver o quanto as pessoas estavam entregando de oferta. Mas talvez ali a questão não seja o quanto, mas como as pessoas estão entregando a sua oferta. E dá para imaginar isso? E a gente vai ver ali que os ricos depositavam suas ofertas naquela época. E preste atenção, irmãos, oferta naquela época não era Pix. Porque às vezes o irmão está sentado aí, a gente pensa que o irmão não está ofertando, mas o irmão está pegando o QR Code e está fazendo Pix. Ou o irmão está vindo aqui com uma nota de um valor mais elevado e está depositando no gasofilácio. E é algo discreto. A gente coloca ali o nosso valor dentro do envelope e ninguém sabe quanto cada um está entregando a sua oferta. E é tudo muito discreto hoje. Mas na época de Jesus, isso aqui era escandaloso, porque eram moedas, irmãos, moedas de prata. Então pessoas vinham com sacos de moedas. E não tinha como aquilo ali ser discreto. Não tinha como aquilo ali não chamar a atenção. Porque as pessoas chegavam na mesa e jogavam o saco de moeda. Era muita coisa. Só que Jesus ele vai dizer assim, uma viúva que trouxe 2 moedinhas, foi a oferta que foi aceita. Foi a oferta que chamou a atenção de Jesus. E aí Jesus, ele chama os seus discípulos e fala assim para os seus discípulos, quem deu mais foi essa mulher. E observe, irmãos, que o que Jesus está falando não tem sentido nenhum do ponto de vista financeiro, monetário, contábil. As pessoas que faziam a contabilidade da época deveriam ter pensado assim: Jesus está louco, esse homem está louco. Como é que uma mulher que deu 2 moedinhas deu mais do que quem deu um saco de moeda? Esse camarada não deve estar girando bem. Então, da perspectiva da contabilidade, o que Jesus fala não tem sentido nenhum. Só que, irmãos, em nome de Jesus, presta atenção. O dar muito para nós, o ofertar para nós, é muito diferente do dar muito para Deus. É muito diferente daquilo que Deus recebe. Deus não olha para valores, nós olhamos para valores. Deus olha para a honra, para o amor e para a entrega do coração de cada um de nós. Deus ele não aceita a sobra não honra a Deus. Sobrou, eu vou entregar para o Senhor. Hoje em dia já é difícil sobrar. Para nós conseguirmos fazer sobrar, se fazer render, a gente faz ginástica para isso. A maioria dos irmãos aqui que foram para o congresso, eu tenho certeza que foi algo ali que teve que economizar, que teve que abrir mão de alguma coisa. Normalmente, irmãos, nós abrimos mão de alguma coisa que nós gostaríamos de fazer, que nós gostaríamos de ter, para poder servir, para poder ir para um evento, para poder participar de alguma coisa. Então é custoso, é difícil hoje em dia a gente fazer sobrar alguma coisa. Aí quando sobra, eu boto o dedo no meio. Opa, sobrou, Deus está aqui, Se não sobrar, Deus está fora do negócio. Deus, infelizmente, o Senhor conhece meu coração, não sobrou, queria até dar, mas não sobrou nada, esse mês foi apertado, não tem como, me perdoe, Senhor, o Senhor vai me entender. E aí tira Deus. E aí eu não honro ao Senhor.
não oferto, não entrego meu dízimo, não entrego minhas primícias ao Senhor. Na verdade, as igrejas hoje, nós não temos esse costume de entregar primícia. Eu vou falar isso daqui a pouco aqui para os irmãos entenderem o que é primícia. Irmãos, eu não sabia o que era primícia, mas eu vou falar para os irmãos o que é primícia. Primícia foi o que essa mulher fez. Eu fico sem comer, eu passo necessidade, passo privações, mas o primeiro é para Deus. E essa foi a oferta que chamou a atenção de Jesus. Essa foi a oferta que Jesus falou: essa aqui eu aceito. De alguém que não tinha nada e que deu o seu nada para o reino do Senhor. E se nós não aprendemos isso, irmãos, ou quando nós não aprendemos isso, ou quando nós aprendemos e não praticamos isso, infelizmente nós vamos nos afastando de Deus, e nós vamos nos afastando do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Quando Deus pede Isaac para Abraão, é algo totalmente sem sentido. Para início de conversa, nós ministramos até domingo uma palavra sobre isso. Mas quando Deus pede Isaac para Abraão, aquilo não faz sentido nenhum, porque Deus prometeu para Abraão, Deus falou para Abraão: Abraão, esse menino aí vai ser a sua descendência, estou te entregando nas suas mãos. Aí Deus vem agora e pede Isaac para Abraão. Abraão achou até aquilo meio normal, porque Abraão ele já vem de uma terra, de uma cultura que era feito sacrifícios de crianças. Por isso que Deus fala: Abraão, saia da tua terra e saia do meio desses seus parentes tudo aí, e vá embora, e não leve ninguém com você, porque aquele povo era um povo idólatra, um povo politeísta, e um povo que sacrificava criança. Então Abraão agora está falando assim: poxa, Deus está me pedindo. Ou Deus pediu, até certo ponto era normal, mas tudo isso não faz sentido à primeira vista, porque se Deus sabe de tudo, irmãos, Deus não conhece o coração de Abraão, Deus não sabe que Abraão ia entregar o filho, Deus sabe de tudo isso. Então qual é o propósito de Deus em tudo isso? Irmãos, Deus, Ele não nos prova para Ele saber quem nós somos, porque Ele sabe quem cada um de nós aqui é. Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele nos prova para que nós mesmos venhamos a descobrir quem nós somos. Só que às vezes vai muito além disso, porque quando Deus ele leva Abraão para aquele monte, o Monte Moriá, Deus ele vai acionar em Abraão o gatilho das primícias. Abraão ele vai entender o que é primícias, porque Deus nunca esteve interessado em Isaac. Deus não está interessado nesse sacrifício, mas o ato de Abraão de fé vai fazer com que toda a descendência dele seja abençoada. Irmão, quando nós lemos a Bíblia e nós começamos a ler o livro de Êxodo, e nós vamos até Juízes, Reis, Crônicas, os profetas, a gente vai ver Deus livrando aquele povo e dizendo assim para aquele povo: estou fazendo isso por amor do meu servo Abraão, Isaac e Jacó. Esse ato de Abraão repercutiu durante toda a andança daquele povo. Em Gênesis capítulo 22, versículo número 5, isso aqui é interessante porque fala do ato de fé de Abraão. Abraão vai dizer assim para os seus servos: fiquem vocês aqui com os jumentos, e eu e o rapaz vamos lá adorar, e certamente nós voltaremos. Não sei se de certa forma Abraão sabia que ele ia voltar. Está registrado na palavra. Abraão disse: nós voltaremos para vocês. E essa convicção de fé que Abraão teve, e a nossa convicção de fé, tem um poder tremendo, irmãos, no reino espiritual, no mundo espiritual. Foi o que minha esposa disse aqui: ó, vamos orar pelos nossos filhos. O poder que a oração de uma mãe tem acerca de filho. Eu já contei esse testemunho aqui para os irmãos, quando eu vi um rapaz, um pregador que ninguém conhecia, dizer para um jovem: você só está de pé porque tem um joelho dobrado orando pela sua vida, porque o diabo já quer lhe matar várias vezes. Mas a mãe e a avó daquele menino que se ajoelhava todos os dias pedindo a favor da vida daquele jovem, fez com que ele permanecesse de pé. Infelizmente, no caso daquele jovem, ele não ouviu,
E chegou o momento que o pecado dele, porque a consequência do pecado é a morte, morte espiritual, e quando chega a um certo ponto, morte física. Então o pecado leva à morte. Então nós podemos ver que a descendência de Abraão foi abençoada pelo ato de fé dele, por entregar o seu primogênito a Deus. Êxodo, capítulo de número 34, versículo de número 26, falando ainda de entregar as primeiras coisas a Deus, o texto vai dizer assim, ó: traga o melhor dos seus primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. O melhor, irmãos, o melhor, não é o que vem depois, é o melhor. Em Levíticos, capítulo de número 23, a gente vai ver ali sobre as festas judaicas, e a gente já estudou sobre isso, eu não vou repetir, porque já está terminando, talvez não dê para mim terminar todo o estudo aqui, mas os irmãos que não viram as mensagens estão no canal no YouTube. A gente vai ver, irmãos, presta atenção nisso aqui, isso é importante. A gente vai ver ali que as pessoas levavam o melhor de tudo aquilo que eles escolhiam. E quer saber uma observação? Eles não comiam não, viu? Eles não comiam da colheita. Eles colhiam, tiravam o melhor para Deus e guardavam a colheita. Eles estão comendo aqui da colheita passada. Eles só vão comer dessa colheita depois que eles entregarem as primícias para o Senhor. A festa de Pentecostes são quantos dias? 50. Quem colheu lá no início? Lembra como eu falei que era a colheita comunitária? Quem colheu vai guardar no celeiro, vai tirar as primícias para o Senhor, vai entregar no 50º dia as suas primícias lá no altar do Senhor. Sua colheita fica guardada, sabe por quê? Porque se eu comer não é mais primícias. Primícias não são os primeiros frutos, se eu comer não é mais primícia, eu comi. O Senhor não vai me receber, eu não vou mais honrar o Senhor. Então eles comiam da colheita passada, terminou, eles pediam emprestado, eles davam o jeito deles, mas daquela colheita eles só iam comer depois que eles entregassem primeiro ao Senhor, e isso é primícias. Então, meus queridos e amados irmãos, mesmo que essa não seja uma prática de hoje, mesmo que nós não venhamos a praticar isso hoje de uma forma literal dentro da igreja, no mínimo isso se estende através de uma lei espiritual. Pastor, é para o Antigo Testamento, é só o Antigo Testamento? Será? Circuncisão é uma lei do Antigo Testamento, nós não praticamos isso hoje, graças a Deus por isso, mas a gente vai ver que isso foi pregado aos gentios. Pedro pregou isso aos gentios, o apóstolo Paulo não concordou e bateu de frente. Só que a gente vai ver o apóstolo Paulo falando em Romanos capítulo 2 que é necessário fazer a circuncisão do coração. Já aos Colossenses ele vai dizer que é necessário fazer a circuncisão do batismo, e nós não temos tempo para explicar isso aqui agora, em outro momento a gente explica, mas observe que ele traz o assunto e fala assim: olha, vamos fazer de outra forma, não como era feito. O ato literal ele não segue mais, mas a lei espiritual continua. Quer ver uma coisa? Oferta de incenso no Antigo Testamento, uma ordem do Senhor. Ela deixou de ser praticada depois que o templo foi destruído e profanado. Mas a Bíblia vai nos dizer no livro de Apocalipse que a oferta de incenso é o quê? Uma caixa de bombom para quem acertar. Apocalipse vai dizer que a oferta de incenso, vai ter irmão que vai celebrar e vai dizer: perdi essa caixa de bombom. Oferta de incenso, Apocalipse vai dizer que são as orações dos santos. Lembraram? Oferta de incenso no livro de Apocalipse é a oração dos santos. Então observe, irmão, que a tipologia do incenso ela vai fazer uma menção profética à vida espiritual e à lei da oração que os santos, que nós, que a igreja faz nos dias de hoje, dizendo que não é mais queimado o incenso no templo que subia ao Senhor, mas que as nossas orações sobem até o Senhor, fazendo ali um simbolismo, fazendo uma tipologia. Quando Jesus, irmãos, 9 horas, podemos ir mais um pouquinho, mais 5 minutinhos? Podemos? Quando Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 17,
Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas, porque eu não vim, eu vim para cumpri-la. O cumprir ali não é só obedecer, o cumprir ali é uma tipologia profética do que Jesus veio fazer no mundo, na verdade. Jesus também vai dizer aqui em João capítulo 5, versículo 39: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E na teologia nós chamamos isso de conversão bíblica, porque tudo aponta para Jesus. Tudo vai apontar para Jesus. As Escrituras estão aqui, vocês examinam as Escrituras, mas eu sou as Escrituras. Então Jesus ele está sempre se colocando em primeiro lugar. Em Josué capítulo 6, versículo 18, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor apareceu ao Senhor. Irmãos, eu tenho um estudo preparado para a igreja aqui sobre isso. Eu ia até ministrar isso há um tempo atrás, mas o Espírito Santo não permitiu, por algum motivo. Mas eu ainda vou falar sobre isso de uma forma mais clara com os irmãos. Quando a Bíblia no Antigo Testamento fala o anjo do Senhor, artigo definido, e não um anjo do Senhor, artigo indefinido, a gente vai ver que o anjo do Senhor é uma aparição de Deus, ou uma aparição do Senhor Jesus Cristo lá no Antigo Testamento. E na teologia nós chamamos isso de teofinismo, que é a aparição de Deus, teofania, que é a aparição de Deus ou a aparição de Jesus ali, ainda no Antigo Testamento. Então o anjo do Senhor, ele aparece em Josué, e ele vai instruir Josué de como Josué deveria lidar com aquela situação da cidade de Jericó. O que Josué deveria fazer quando Deus entregasse aquela batalha da cidade de Jericó nas mãos deles. Em Josué capítulo 6, versículo 18, o anjo do Senhor vai dizer assim: quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês as tornem para si, e neste caso tornaria maldito o arraial de Israel e traria confusão sobre ele. Fato José, que foi um dos maiores estudiosos da palavra de Deus, e foi um dos nomes renomados, uma das maiores autoridades quando se tratava da história do povo hebreu, do povo judeu. Ele vai dizer que ali naquele momento que Deus deu essa ordem para Josué, e Josué passou para o povo, ninguém teve dúvida de que Deus estava falando ali sobre primícias. Por quê? Porque Jericó seria a primeira cidade que eles iriam tomar, primeira cidade que iria ser conquistada. E Josué vai e avisa o povo: não fiquem com nada, não peguem nada. E no versículo 19 Josué vai dizer assim: toda prata, todo ouro, todos os tecidos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o tesouro do Senhor. O que Josué está dizendo para o povo é assim: tudo que presta, tudo que tem em Jericó que tem valor, ouro, prata e utensílios, vai para Deus, é primícias para o Senhor, é a primeira parte. O restante não presta, não serve, é maldito. Não fiquem com nada. Aí, irmãos, vem o desavisado do Acã e pensa que Deus não precisa das coisas, que Deus não precisa de nada, e vai e pega alguma coisa lá para ele e esconde. E realmente, irmãos, Deus não precisava de nada mesmo não. Quem precisava era Acã obedecer a palavra do Senhor. Aí vem uma vitória maravilhosa. Deus derruba aquela muralha. Flávio José vai dizer que por cima daquela muralha andava carros puxados por cavalos. Então não era uma paredezinha como essa nossa. Olha que essa parede nossa já é grossa, né? Já não existe paredes assim. Então era algo gigantesco. E Deus, ao som das trombetas, derruba aquela muralha e dá aquela vitória poderosa para aquele povo. Só que agora o povo vai lutar contra uma cidadezinha pequenininha chamada Ai. E o povo perde. A cidade era tão pequena, não tinha exército. Josué já tinha mandado espias olhar, não tinha exército, não tinha nada, que Josué nem mobiliza o exército para ir lutar. Pega algumas pessoas e manda aí, e ali o povo de Israel é derrotado, humilhado, chacoteado devido àquela derrota. Aí, irmãos, o nosso irmão Josué, ele vai orar, ele vai tratar com Deus e vai dizer: Deus, por que o Senhor não nos deu a vitória?
Senhor, as outras nações vão olhar para a gente e vão dizer que o Senhor não presta, porque o Senhor nos tirou do Egito para nos matar aqui, para aquela cidade. Aí Deus vai responder assim: fui eu que fui mexer com o maldito, foi eu que fui mexer com o anátema, foi eu que fui mexer nas coisas condenadas. Aí Josué, deu um estralo, foi ver o que tinha acontecido, descobriu o que tinha acontecido, descobriu o erro de Acã, e só depois que ele resolveu toda aquela situação é que o Senhor entregou a vitória na mão daquele povo. Irmãos, eu já vou finalizar aqui, tem mais coisa, a gente continua na próxima quarta-feira. Eu já estou finalizando. Só esse pensamento aqui, porque é incrível, irmãos. É incrível, é incrível, é incrível como nós temos o dom de, quando as coisas estão indo tudo bem, tudo maravilhoso, a gente perder tempo, perder energia com pormenores, com coisas que não vai agradecer nada ao reino de Deus, com coisas que não vão nos acrescentar nada, com coisas que só vão nos desgastar, com coisas que só vão trazer inimizade, com coisas que só vão trazer contenda. O povo de Deus aqui tinha tudo para ter uma vitória. Deus estava abençoando aquele povo, Deus ia dar a terra toda para aquele povo, era promessa, o povo sabia, o povo viu os milagres de Deus, o povo atravessou o mar vermelho, Deus já tinha dado algumas vitórias lá atrás para esse povo, Deus derrubou os muros de uma forma impressionante. Deus falou: não pegue nada. Irmão, se Deus dizer para mim assim: eu vou derrubar aquele muro, eu ver o muro caindo sem ninguém botar a mão, e Deus falar: agora o que tem lá você não vai pegar não, que eu vou dar sua bênção por outro lado. Então às vezes a gente lê a Bíblia e a gente fica assim, meio que pane mental, para tentar entrar na cabeça daquele povo lá, porque nós somos seres humanos.